tem, do lado, né? Tem umas coisas assim tão assustadoras que você fica até em dúvida do que é. Então, o ideal é que você escolha alguém que esteja no mesmo espírito que você, né? Muitas vezes as pessoas chegam no gabinete e falam, pastora, o jugo desigual não é uma pessoa só, não é aquela pessoa que está fora da igreja? É. Mas às vezes o jugo desigual também está dentro da igreja. Opa! Isso não é verdade. É, sim. Sabia que a maioria dos problemas que nós enfrentamos nos gabinetes, inclusive com casais casados, é porque quando eles foram iniciar o relacionamento, ninguém sabia o que queria para a sua própria vida e muito menos tinha conseguido identificar qual era o chamado de Deus para a vida daquela pessoa. Imagina, um homem é uma mulher de Deus, amém? Namorando em santidade, amém? Não é lindo? Mas Deus colocou no coração que vai para a África. E o outro, Deus colocou no coração que vai servir na igreja local. E aí? Como vai ser isso? Né? A casa dividida não prospera. Às vezes, uma pessoa é extremamente ligada ao serviço, à obra de Deus, à casa de Deus, e a outra pessoa não é. Então, estar inteiramente ligado ao mesmo Espírito significa o quê? Estar conectado com o Espírito Santo. Olhar para a pessoa, olhar para o que ela tem por dentro, é conseguir enxergar aquilo que o Espírito Santo fez na vida dela. É conseguir enxergar exatamente o poder de Deus na vida dela e para onde o Espírito Santo está movendo aquela pessoa. E às vezes, nós que já estamos casados, quando a gente casou, a gente até identificou isso. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai acreditando naquela mentira do mundo de que o relacionamento, à medida dos anos, ele vai piorando. Isso é mentira do capeta. Tem que ficar melhor cada ano. Porque a cada ano você vai conhecendo melhor, a cada ano você vai fazendo outras coisas, a cada ano você vai vencendo outros desafios, você vai identificando ainda mais o que o Espírito Santo tem feito. O homem vai tomando posse da autoridade que Deus o concedeu sobre a vida da esposa. A mulher vai tomando posse daquilo que Deus a chamou para ser, como amiga, como irmã, como esposa, como mãe. Ela vai tomando posição de tudo aquilo que Deus chamou ela para ser, e vai ficando melhor. Tem que ser melhor, mas é uma decisão racional. Então, quando o Wallace falou aqui, tem que ser racional, o amor é uma decisão racional. A decisão de Deus de dar o Filho dele por nós foi uma decisão pensada. Não foi uma emoção que depois ele desistiu. Porque quando Jesus chegou e falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se fosse uma decisão emocional, tá bom, meu filho, tá bom. Vem, não precisa não, desiste. Esse povo aí não merece isso, não. Vai, vem embora. Não foi assim. Igual quando o filho pede um picolé e está gripado. Insiste, daqui a pouco você deixa, o filho fica doente, tem que tomar injeção, né? Não é bem isso que Deus fez por nós, não é bem isso que Deus quer de nós. Então, precisa ser uma decisão racional, o amor é uma decisão racional. E o segundo passo é que você consiga olhar para aquela pessoa diante daquilo que ela tem por dentro. Agora, a gente só consegue enxergar aquilo que tem dentro da pessoa se dentro de nós também tiver o Espírito Santo. E em nome de Jesus, hoje é a noite de Deus restaurar o nosso interior, do Espírito Santo. Se alguma coisa tomou lugar do Espírito Santo dentro de nós, hoje nós vamos entregar completamente o nosso interior nas mãos do Espírito Santo, para que possa fluir de nós esse Espírito, e o nosso casamento vai ser melhor, o nosso noivado vai ser melhor, a pessoa que está esperando vai saber esperar, a pessoa que iniciou um namoro vai tomar vergonha, vai casar, que chega de rolar, amém, igreja? Não para de rolar, e vai ser bênção em nome de Jesus. Um detalhe importante também é que, sobre o sexo, é que quem criou o sexo foi Deus. Deus ama o sexo, foi Deus que criou o sexo. Só que eu já ouvi gente falando assim, não, mas eu tenho que experimentar, né, para saber se vai dar certo, se vai ter química, liga, né? Se vai dar liga. Gente, isso é completamente antibíblico. Isso aí é uma coisa.
porque Deus criou o sexo, e o sexo é uma união de dois espíritos também. Não só uma união carnal, mas de dois espíritos também. Então, o sexo perfeito é o sexo abençoado por Deus. Se a gente tiver essa visão bem clara dentro da gente, a gente vai pensar 3 vezes antes de fazer besteira. E vai falar, pô, peraí. Então, porque quando a gente faz, assim, casa direitinho, casa certinho, porque, assim, a visão que eu tenho, meu filho, por exemplo, que está com 7 anos, eu quero que ele case virgem, que ele perca a virgindade com a esposa dele. Esse é meu sonho. Para que ele vai carregar um monte de marca? Um monte de pessoas que ele vai lá e caiu, e aquelas marcas vão ficando, e a gente sabe que é muito difícil depois para curar. A gente sabe muito bem que a gente carrega marcas. Então, só o Espírito Santo para apagar essas marcas e a gente poder recomeçar uma nova história. Então, vamos falar um pouquinho sobre descobrir a compatibilidade. Isso eu acho que é bem mais polêmico. O que quer dizer a compatibilidade, né? Eu pude dividir em 7 áreas a compatibilidade. A primeira área é a maturidade. O homem precisa de respeito, a mulher precisa de segurança. Se o homem não tem maturidade, não vai conseguir tomar as decisões e a mulher acaba passando à frente dele. Consequentemente, vem o desrespeito. Quando estão juntos, não significa que deu certo. Ou seja, a gente precisa entender qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Por isso que tem o homem ao máximo. Quem aqui já fez o homem ao máximo aqui na igreja? Glória a Deus, se você não fez, faça. Aqui na igreja tem um curso muito legal chamado Homem ao Máximo. Muito bom. E um outro chamado Mulher Única. Mulher o quê? Mulher Única. Mulher Única. Porque nós somos únicas, né, meninas? Amém. Então, gente, essa questão da maturidade é muito importante, porque o homem, ele precisa assumir esse papel maduro, o papel de líder espiritual, do líder, do cabeça do seu lar, e ele precisa assumir esse papel de conduzir a sua esposa ou a sua namorada, já desde já, entendendo que ele é o responsável sobre a vida espiritual dela. Gente, uma coisa muito interessante, nós sem Deus, nós não prestamos, isso tem que ficar claro. A gente sem Deus, a gente não vale 1 centavo. A gente sem Deus, a gente vai pensar, talvez a gente não vai, na hora de adulterar, a gente vai acabar adulterando. A gente sem Deus, às vezes, vai mentir, a gente vai fazer um monte de coisa errada. O que faz a gente ser melhor é quando a gente está na direção de Deus. Então, se a gente não cultiva na nossa esposa, na nossa namorada ali, o desejo dela buscar a Deus, porque se ela ficar fraca espiritualmente, você mesmo está cavando um buraco para você mesmo. Porque se ela estiver fraca espiritualmente, a tendência é o quê? Ela dá lugar à carne, ela dá lugar a coisas da carne, e vice-versa. Então, não só o homem entender que a responsabilidade é dele, mas caso se a mulher está sendo mais forte, a mulher tem que se preocupar muito com isso também, porque senão vai caminhar a passos largos para a destruição, né? E isso acaba atraindo uma série de consequências nas nossas vidas, né? Um dos maiores desafios nossos, nos dias de hoje, é que cada um siga a sua vida segundo aquilo que Deus nos formou. Já percebeu que a sociedade tenta o tempo inteiro deformar aquilo que nós somos em Deus? Já percebeu que o tempo inteiro o diabo tenta roubar a nossa identidade, aquilo que nós realmente somos? Toda hora lança-se uma dúvida sobre nós, sobre quem nós somos, aquilo que a gente precisa seguir, aquilo que a gente precisa ser. Imagina você entrar aqui nesse templo e o ar-condicionado, ao invés de gelar, estiver saindo batata frita. Seria legal, né? Você gostou da batata frita. Mas o ar-condicionado não foi feito para isso, concorda? Em compensação, a gente estaria no calor, porque estaria fora daquilo que ele foi formado para ser. Imagina você estar sentado aí na sua cadeira e, de repente, quando você olhar para o lado, tem um dinossauro aí do seu lado voando. Está fora. Porque não existe mais dinossauro, não tem. Você imagina, você pega uma faca para cortar um negócio, mas a faca não corta, a faca escreve texto. Está fora do contexto. Só que, de fato, isso acontece com a gente também. A maioria dos problemas que nós vivemos hoje, nos casamentos, nos relacionamentos, é por quê? Porque a posição está invertida. O fato de nós sermos mulheres, né, estudarmos, vencermos e termos uma série de papéis fundamentais que foram sendo conquistados ao longo do tempo, não tira de nós aquilo que Deus nos chamou para ser.
É mentira do diabo que nós nascemos para ter nome de frutas. Está repreendido o nome de Jesus. Nós nascemos para ter nome de princesa. Vai ler Provérbios 31 para ver quem você é de verdade. Sabe? Nós somos preciosas, comparadas aos rubis. Não é comparada a melancia, melão, negócio de feira. Está repreendido. Sai, capeta. Eu sou comparada às joias, né? Você é comparada às joias. Olha para essa mulher que está do seu lado e fala, você é comparada às joias. Entendeu? E para o cara que está do seu lado aí, você fala, olha só, Deus quer te dar joias, ou Deus já te deu uma joia. Você toma vergonha e cuida da sua joia. Então, não podemos inverter os papéis. Não inverta os papéis, né? A mulher, ela precisa ser mulher mesmo. Entender, ser preciosa, ser carinhosa, ser gentil, ser meiga, ser branda no falar. E o homem precisa ser firme, mas ser carinhoso, né? Ser condutor. E isso é muito importante. Amém. A segunda coisa, exemplo de compatibilidade, né? Aparência física. Aparência física. Isso é importante, gente? Aparência física? Vocês acham que é importante? Vocês acham que é importante ou não? Vem cá, ninguém vai perguntar não, gente? Só a gente que vai ficar falando? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que é importante ou não a aparência física, gente? Hã? Não, poxa. Não? Não é importante. Não é importante? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. No namoro pode não fazer falta, mas depois que casa não adianta ler o Salmo 61, 54 na hora de dormir. Gente, a aparência Entendeu? é muito importante. É importante sim. É importante. Por que a aparência é importante? Não estou falando que você tem que casar com a Miss, né? A Miss, não sei o quê. Que só existe na revista. Nem, só no Photoshop. Nem casar com modelo. Não é isso. Mas tem que ser alguém que te atrai. Alguém que você olhe para ele ou olhe para ela e se sinta atraído, né? Eu amo a careca dele, gente. Não é lindo? Te amo. Eu apaixonei. Ele demorou para se convencer que ele era careca, mas eu já sabia. Obrigado, amor. Você me revelou isso. E eu isso. já amava ele desse jeito, Muito obrigado. entendeu? Mas assim, gente, isso é muito importante. Você precisa olhar e gostar do que vê. Você precisa gostar do que vê. Agora, sabe qual é o problema? O problema não é esse, amor. O problema é que quando namora, gosta do que vê. Aí depois que casa, relaxa, bota a blusa do político para dormir, compra calcinha uma vez por ano. Aleluia. E aí o povo do esposo nunca mais gosta do que vê. Entendeu? E a mulher é a mesma coisa. O cara chega em casa, ela cheia de disposição para conversar um pouquinho, porque a gente fala pouco. Mas a gente gosta de conversar, né, meninas? A gente gosta de conversar e o cara só chega cansado. O marido só chega cansado. No namoro, ouve a gente, atura a nossa TPM, traz flores. Aí chega em casa, o rei do controle. Só sabe fazer clique, clique. Poxa, não dá, né? A gente precisa gostar do que vê. De fato, gente, a compatibilidade está inteiramente atrelada à admiração que nós temos pelo outro. Agora, quem não é resolvido em si, jamais vai conseguir fazer alguém feliz. Quem não é resolvido, que não entende, quem não sabe quem é em Deus, dificilmente vai reconhecer o que a outra pessoa é em Deus. Verdade. Então, isso não está atrelado à aparência, está atrelado à essência. Agora, nós temos que gostar do que vemos, porque o amor, ele vem da admiração. O amor, ele vem da admiração. Então, nós precisamos nos cuidar. Eu vou contar um segredo para vocês, não conto para o meu marido. Quando o Wallace me conheceu, quem já me conhece aqui há mais tempo, que os meus filhos mais antigos, eu não usava maquiagem, que eu não gostava. Eu não usava calça justa. Pensa numa pessoa religiosa, gente. Usar um cintinho assim para mostrar a cintura, nem pensar. E sabe aquelas calças que eram largas? Que sabe? Eu usava aquilo ali. E All Star. Tá o Leozinho aqui, tá o outro lá. Tem uma galera da antiga aí que pode dar testemunho que é verdade. E eu usava sempre um coque assim no cabelo. E o dia que ele me viu a primeira vez, eu estava com uma camisa amarelo ovo, vindo de um retiro de adolescentes lá do Hop Hari, e estava um dia sem tomar banho. Mas Jesus. Mesmo assim ele se apaixonou, gente. Ele se apaixonou mas não foi na calçada dia, não, da igreja. Amor. A paixão não vem no primeiro dia não, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Gente, assim, vai dar mau testemunho. Levou muito tempo para que eu pudesse entender
que eu precisava dar uma ajudinha para Deus também, né? A pessoa estava ali sem namorar 6 anos, não sabia por que, orando. Oxa, aleluia, vem, Deus, manda, manda. A pessoa via, se assustava com o que via. Eu quero esse negócio da menina que só fala de capeta, de demônio, de Jesus, e lê Bíblia 24 horas, de coque, e não sei o quê. Não queria nem chegar perto de mim, né? Mas, enfim, e vivia o tempo todo para a igreja, só falava de igreja. Mas, de fato, eu precisava dar uma ajudinha também, né? Eu não mudei isso, não. Porque desde que a gente namorava, ele já ficava aqui na igreja, era o último a ir embora. Ele era de outra igreja e ele ficava aqui me esperando até o fim. Então, hoje em dia, quando você vê que acaba o culto e ele continua me esperando, isso foi construído no namoro. Porque eu quero dizer para você, o divórcio começa no namoro, querido. Muitas vezes ele me chamou para fazer alguma coisa no domingo e eu, com todo amor e carinho, falava: "Oh, meu amor, eu sei, mas assim, eu não vou, a igreja não é um evento para mim, a igreja é a minha vida. Então você vai indo na frente, que depois eu te encontro lá." Amém? Aí ele: "Não, pensando bem, eu vou te esperar. Eu também estava querendo assistir o culto aí na sua igreja hoje. Eu estava como assim, Deus tocou no meu coração. E Deus estava querendo falar comigo essa noite." Eu vou aí: "Ah, amor, já que é assim, que bom, vem para cá assistir o culto aqui com a gente." Porque é assim, a menina fica aqui de joelho orando, vira uma serva do Senhor, temente, sobe e desce um monte, faz tudo. Quando começa a namorar, some. Porque o namorado não quer vir na igreja, porque, não, sábado é dia de namorar. Ninguém vem para o Bioan mais. Cadê o pastor Tiago? Pastor Tiago, vamos fazer uma lista e vamos falar: Deus não deixa ninguém namorar, porque quando o pessoal namora, some do Bioan. Então não dá namorado para ninguém. Não, a gente quer orar para você namorar, para você casar. Mas, gente, casamento e namoro é para ser vivido na igreja. Quem acompanhou nosso namoro viu que a gente foi intenso na obra de Deus. Nós fizemos os cursos para casar, nós fizemos o Casados para Sempre, nós fizemos tudo, mas a nossa vida é dedicada ao Senhor desde o namoro. Que história é essa de começou a namorar, não vem mais para a igreja, tem programa para fazer no dia de domingo? O programa dia de domingo é adorar Deus junto. Senão, depois que casa, aí a pessoa vai falar: "Não quero mais saber de negócio de célula, que negócio é esse de ficar esperando?" Não, já está acostumado, já está acostumado. E Deus vai mandar para você alguém que admire o ministério que Ele te deu. Porque o ministério não é seu, não. Amém. É de Deus, foi Deus que deu. E se Ele é de Deus para você, se Ele é de Deus para você, a primeira coisa que ela vai admirar em você é o quanto você ama o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Inclusive, sobre isso aí, a gente precisa entender que a gente não casa. A gente tem que entender que a gente tem que ser feliz antes de casar, entendeu? A gente não casa para ser feliz. A gente já tem que ser feliz. E a gente casa para fazer o outro feliz. Deu para entender mais ou menos? A gente casa para fazer o outro feliz e não casa para ser feliz. Porque quando a gente tem esse entendimento, cara, isso muda tudo na nossa mente. Porque, por exemplo, se é importante para ele que eu passe uma maquiagem, que eu faça uma escova no cabelo, se é importante... Hoje a minha discípula viu que eu usei um batom que eu não gosto, tá vendo? Mas foi ele que deu, né? Então... Aleluia, amém. Se é importante para ela que eu esteja junto com ela, que eu escute, né? Que a gente converse antes de dormir também. Assiste. Durma ouvindo pregação, né? Não, mas eu não faço isso para você, não. Eu faço isso porque eu amo a Deus também. Mas que é importante para a esposa, para a namorada, a gente já tem que criar esse hábito de fazer ela feliz, né? E não só se preocupar em que ela tem que fazer a gente feliz. Isso é muito importante. Então, eu vou correr aqui por causa do horário, tá, gente? Alguém tem alguma pergunta, gente? Vocês não vão perguntar, não? Nada? Ninguém tem pergunta? Tá todo mundo com vergonha? Todo mundo com sono aí, tô vendo. Pode escrever também, gente. Pode escrever, quem quiser escrever, gente. Pode escrever. E mandar. Vou acelerar aqui, tá, gente? Então, nós vamos para a última pergunta. Se você não... Compatibilidade intelectual. Que não significa que é superior, mas sim incompatível. As ambições precisam ser compatíveis. Ou seja, a gente tem que entender que nós precisamos ter essa compatibilidade intelectual. Por exemplo, eu sou empresário, alguém que estudo, que estou fazendo doutorado, e comecei a namorar uma menina que ainda nem entrou na faculdade, ou que ela não tem a pretensão de fazer faculdade, ou que ela é pacata lá do campo, quer nem sei saber. lá. Enfim, esse é um tipo de incompatibilidade que tende a dar problema. Agora, uma coisa interessante é se a gente se guiar pelo testemunho do Júnior e da Ellen, a gente vai entender que... Não, a gente vai entender que a compatibilidade está totalmente relacionada, já que a gente está fechando já, à união com o Espírito. Porque uma vez que a gente entende
que o nosso casamento é um ministério, a gente começa a agir de forma diferente, entendeu? A gente passa de olhar as coisas com os olhos carnais e começa a olhar com os olhos espirituais. A gente para de ser guiado por vista e passa a ser guiado por visão. A gente passa a ter uma visão de fé no casamento. E a gente se coloca na disposição de ser totalmente transformado por amor a Deus e por amor ao marido ou ao amor à esposa. Então, acho que o segredo do sucesso no casamento, se eu tivesse que resumir, eu falaria que está totalmente atrelado a você entender que o teu casamento é um ministério, você entender que você precisa amar a sua esposa como Cristo deu a igreja por ela, e a mulher entender que ela precisa ser submissa ao marido, mas não omissa. Submissa é estar sobre a mesma missão, e a gente entender que a gente precisa estar disposto, né, a se doar, a ceder o tempo todo, a pedir perdão, passar por cima do orgulho e amar, né, a cada dia mais a nossa esposa e nosso marido. Te amo, meu amor. Eu te amo, amor. Bom, vocês pediram tanto para a gente contar um pouquinho da nossa história e pediram tanto que queriam saber várias coisas, ninguém quer perguntar nada. A gente vai encerrar aqui. Ninguém tem uma pergunta? Só tá tímido. Tá todo mundo com vergonha, né? Pode sim. Inclusive, eu comecei a malhar. Depois de 2 anos, meu marido falando, eu comecei a fazer um pilates de alguma coisa, né, gente? Depois de 17 anos sem ir para academia. Pastora, então, eu já comecei. Fazer uma pergunta. Oi, meu nome é Bruno. Pastor, é que é uma questão assim muito corriqueira. E assim, 2 pessoas fora do casamento que tiveram uma relação sexual, isso gera um vínculo de alma. E isso faz com que as pessoas ficam presas à pessoa, ou seja, cria uma necessidade da pessoa no outro, mas a gente sabe que isso é um vínculo de alma, um apego de alma, e isso é pecado. Eu queria saber, assim, a opinião de vocês, o que a pessoa ela precisa fazer para se desvincular, além, é claro, de buscar Deus, orar, enfim. A gente sabe que isso na prática é algo que não é tão fácil. Posso responder? Não vai. Bom, a pessoa já concluiu, já terminou com a pessoa ou ainda não? Tá. Então, a pergunta dele é o seguinte: um casal teve relação sexual fora do casamento, no namoro, terminou o namoro, mas ainda não conseguiu se desligar daquela pessoa. O que fazer, visto que nós entendemos que quando 2 pessoas se relacionam sexualmente fora do casamento, elas constroem um laço de alma. Nós precisamos primeiro entender que a graça de Deus está disponível para nós. E que quando nós estamos em Deus, confessamos o nosso pecado, né? A Bíblia vai nos dizer o quê? Que se nós nos arrependermos, Deus nos perdoa. E se nós confessarmos, nós seremos curados. Então, nós precisamos entender essa dimensão da cura. Aqui na nossa igreja, nós temos algumas estratégias para que essa cura aconteça. Uma delas é o discipulado, né? O discipulado é uma boa oportunidade para você dividir com alguém e confessar a alguém, né, que possa orar com você, quebrando com autoridade em nome de Jesus, né, pelo poder do nome de Jesus, aquele laço, aquele vínculo espiritual que foi criado com aquela pessoa. E entender que a partir daquele momento, todo o pecado foi lançado no mar de esquecimento, as coisas velhas ficam para trás e vamos viver o novo de Deus em nome de Jesus. Amém. A outra estratégia que nós temos aqui é um retiro espiritual que nós chamamos Vida Vitoriosa. Se você está aqui e você ainda não foi, né, um retiro espiritual ele é sempre importante, por quê? Porque você faz uma revisão sobre a sua vida e você retoma a sua vida para a direção onde Deus quer. E querendo ou não, um passo como esse é um passo distante daquilo que Deus quer para nós. Então, tem o Vida Vitoriosa. E uma outra coisa, se você não foi ao Vida Vitoriosa, ou você não teve a oportunidade de ir a um retiro espiritual, onde você tem ali momentos onde você possa fazer a sua confissão, ou se você não conseguiu conversar com o seu discipulador, procura um gabinete pastoral. Eu sempre digo, gente, ovelha tem que estar perto do pastor. Nós somos uma igreja grande, mas somos uma equipe pastoral disponível.
sabe, aberta a conversarmos, a estarmos próximos de vocês, para que tudo isso seja quebrado. Todos nós precisamos ser livres. Amém. Nós precisamos ser livres. E é levantar e seguir em frente para a honra e glória do Senhor. Amém? Respondi? Amém. Pode falar. Ele vai fazer outra pergunta aqui. Próximo. Boa noite. Meu nome é William. Eu queria perguntar. Deus, ele interfere na sua escolha para a pessoa que você vai casar, ou você que escolhe a pessoa? Os dois sendo espirituais, os dois sendo fiéis a Deus. Bom, na verdade, eu não acredito que existe uma pessoa no planeta que está lá no outro lado do mundo, que um dia você vai encontrar e o destino está marcado, que você vai conhecer aquela pessoa é especial para você. Eu não acredito nisso. Eu acredito no seguinte, como a gente estudou aqui mais ou menos, quando a gente procura estar no centro da vontade de Deus, se você começar um relacionamento onde essa menina te faz feliz, onde ela preenche a tua vida por completo, onde ela te abençoa também espiritualmente, onde você cresce espiritualmente andando com ela, e você está feliz com ela, não tem para que nem se perguntar se é a vontade de Deus. Deus está te mostrando ali que Ele está junto nesse negócio. Agora, quando acontece de você começar um relacionamento ali, onde a pessoa vai te afastando da presença de Deus, você está com aquela menina, te leva a cair, e aí você começa a ver um monte de coisas, aí você começa a perceber que aquele relacionamento está te trazendo para o buraco, primeira coisa, gerando tua morte espiritual, você já fica claro que aquele relacionamento, Deus não está ali, entendeu? Então, essa é uma das principais coisas que você tem que analisar, ver essa compatibilidade que a gente está falando, mas eu não acredito que Deus vai interferir. Eu acho que Deus ele sempre nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, a gente tem o poder de decidir. A gente pode ou ficar com ela ou pode não ficar, entendeu? Ou ficar com ele ou não ficar. E a tem que tomar a decisão, entendeu? Deus quer sempre uma mulher de Deus para um homem de Deus e sempre quer um homem de Deus para uma mulher de Deus. Com certeza. Então, assim, quando você quiser encontrar alguém, encontre o coração de Deus, porque lá dentro tem essa pessoa para você. Amém? Bom, nós vamos ter que encerrar, porque a hora passou um pouquinho. A última pergunta aqui, rapidinho, vai. Vou dar uma polemizada aqui. Existem algumas pessoas, né, que às vezes têm alguns traumas, né, às vezes por influência dos pais, né, às vezes vieram de relacionamento onde os pais não tiveram sucesso no relacionamento, e as pessoas às vezes ficam aprisionadas ao passado e às vezes não conseguem se entregar num novo relacionamento, às vezes ficam com o coração fechado, com alguns traumas, às vezes traumas até de outros relacionamentos. O que fazer num caso desse para poder a pessoa ser liberta e conseguir prosseguir e ser feliz num relacionamento? Eu acho que esse caso, ele é bem parecido, assim, no sentido de como fazer para resolver, é muito parecido com a pergunta dele. Por quê? Porque, na verdade, você precisa ser ministrado, entendeu? Você precisa ser ministrado, você precisa ser curado, você precisa que alguém ministre sobre você a cura, você precisa fazer uma oração, quebrando aquelas cadeias, aquelas maldições que entraram ali, e você ser liberto daquilo, porque, assim como essa situação, quando você faz sexo antes do casamento, assim, faz um laço de alma, assim quando você faz um aborto e você carrega aquela coisa do aborto contigo, assim quando você vê a separação dos seus pais, como todo pecado, presencia de repente o pai batendo na mãe, ou a mãe batendo no pai, ou até mesmo você ser molestado, traição, tudo isso exige uma libertação, exige realmente uma ministração, onde você vai ou no Vida Vitoriosa, ou você procura a gente vai orar, e vai junto, a gente vai fazer a oração de libertação, enfim, isso é muito importante, a gente entender que só tem um jeito de vencer isso, através do poder da oração e da ministração e da confissão. E conhecendo a palavra de Deus. Exatamente. Porque todas essas coisas, o que a palavra de Deus vai nos dizer, né? Que nós somos gerados segundo a nossa espécie. Se nós formos gerados em Deus, nós seremos curados diariamente por esse Deus, né? É claro que as marcas, elas podem ficar, mas elas cicatrizaram, elas foram curadas, foram tratadas, né? As feridas não trazem mais dor, em nome de Jesus. Amém?
E nós vamos orar nesse momento. Eu não sei se você já recebeu aí um papel, onde nós vamos fazer um momento de clamor e oração. E nós vamos pedir a Deus pela nossa vida, né? Uma das coisas muito interessantes que nós sempre paramos para pensar é que, de fato, quando a gente fala de relacionamento, a gente pensa no nosso coração. Quando a gente fala sobre sentimento, a gente pensa no coração. Quando a gente pensa em casamento, a gente pensa no coração. Quando a gente pensa no noivado, a gente pensa no coração. E se nós formos olhar, Mateus 6, 21 vai dizer: pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: aonde está o seu coração? Acabou tudo ali, não tem nenhum negocinho, não? Então, prepara uma musiquinha ali para a gente. Amém? Aonde está o seu coração? O que de fato está acontecendo dentro de mim e de você, e motivo pelo qual Deus nos trouxe aqui nessa noite? Existem várias expressões para descrever as coisas do coração. A pessoa sem compaixão, dizemos que ela não tem coração. As dores profundas, chamamos de pontadas no coração. O apaixonado que foi traído, tem o coração despedaçado. O corajoso, nós chamamos de coração valente. Quem pratica impiedade, nós declaramos: esse tem um coração mau. Quando conversamos de peito aberto e falamos de coração para coração. Coração iluminado é quando temos uma grande ideia ou quando fazemos algo digno de uma boa nota. Algo digno de um elogio. Ai, fulano tem um coração iluminado. Quem ama escreve: te amo de todo o coração. Aquele que perde a paixão e confessa, quem olha para ele diz: já não bate mais seu coração. Chamamos a alegria da conversão de coração apaixonado. Se há sinceridade em nós, hoje precisamos confessar que perdemos o coração. Deus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração plenamente. Vivemos uma experiência profunda com Deus, está inteiramente atrelado a recebermos Cristo no nosso coração. A renovarmos a nossa aliança com Ele e entendermos que nascemos para Ele, que somos plenamente dEle. A verdade é que alguns tesouros que a vida oferece para nós todos os dias roubam o nosso coração. E é interessante porque quando Mateus 6,21 diz que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, nós precisamos... Nenhum louvor nos comove quando o nosso coração foi roubado por alguma coisa. Estar aqui, no meio das pessoas, de repente, não nos permite entrarmos numa adoração profunda, porque algo está no nosso coração. Nenhuma palavra nos toca, porque muitas vezes está ferido o nosso coração. Amados, uma das maiores iscas do diabo é a ofensa. Uma das coisas que mais destroem as nossas vidas é quando alguém declara sobre nós uma palavra e que nós nos sentimos plenamente ofendidos. É impressionante perceber como as questões do coração nos impedem de receber o coração que Deus sonhou para nós. A pergunta de Deus para nós nessa noite é: aonde está o nosso coração? O que tem te impedido de se entregar plenamente em adoração? O que tem te impedido de viver uma paixão profunda por Deus?
E entender que as diversas áreas da nossa vida só serão integradas quando aquela cruz fizer efeito pleno nas nossas vidas. Hoje nós precisamos fazer uma nova caminhada diante de Deus. A nossa vigília hoje, a vigilância, a torre de vigília que Deus escolheu para nós, é na nossa própria vida. Deus nos convidou aqui para que a gente fique vigilante das coisas e dos tesouros que têm sido oferecidos para nós todos os dias e que nos impedem de ter um coração completamente entregue para Deus. Quando Deus nos faz essa pergunta e paramos para entender sobre tesouros, nós precisamos entender que, segundo o Google, tesouro é um conjunto de coisas preciosas, por exemplo, dinheiro, joias, pedras, metais nobres. Em outras palavras, tesouro é uma coisa valiosa. O que é precioso para você? Quais são as coisas mais valiosas da sua vida? Algumas coisas são tão verdadeiros tesouros nas nossas vidas que nos aprisionam tanto que a gente nem percebe que aquilo que Deus nos deu, que o próprio Deus nos deu, em pouco tempo nós transformamos num Deus para nós. É impressionante como muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus um trabalho, mas depois, com o tempo, o trabalho nos tira da presença dele. É impressionante como a gente sonha com um relacionamento, mas a gente, depois que começa um namoro, a gente não entende que o ministério casamento, o ministério uma só carne, começa no namoro. Quando o nosso namoro começa a inspirar outros jovens a terem um namoro em santidade, a orientarem outros jovens. Quando as pessoas olham para um casal de jovens apaixonados por Deus, a ponto de dedicarem e gastarem os seus dias de namoro na igreja, a cuidar de outros. E existem algumas coisas que nós temos feito de tesouro. Um deles é o tempo. O tempo muitas vezes é um tesouro. E a gente muitas vezes olha para Deus e sem perceber a gente não tem tempo para Deus. A outra coisa que muitas vezes se faz um tesouro para nós são os nossos pensamentos. Quantas vezes nós nos pegamos pensando em coisas que Deus não gostaria que nós pensássemos? Quantas vezes nós somos impregnados por uma falta de fé que nos impede de ser tudo aquilo que Deus quer que a gente seja, simplesmente porque o nosso pensamento não está na direção de Deus. Que o nosso coração seja cheio daquilo que nos traz esperança. Eu não sei o que precisa ser arrancado do seu coração, mas eu sei que nessa noite Deus quer arrancar algumas coisas do meu coração. Eu não sei exatamente o que precisa ser arrancado da sua vida, mas se assim como eu, Deus trouxe você aqui nessa noite para te dar um novo coração e fazer de você sal e luz para essa nação, fazer de você um instrumento vivo, poderoso, cheio do Espírito Santo, para que todos aqueles que se aproximarem de você possam ser curados, transformados, abençoados, ressuscitados pelo poder do amor de Deus. Se isso é com você também, se você quer receber esse novo coração do Senhor, se você também foi ferido por uma palavra, se de repente algo aconteceu que tirou do seu coração a esperança, eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Que Deus vai trocar o nosso coração. E nós vamos orar a Deus, vamos falar: Senhor, nós queremos um novo coração. Nós queremos ser curados verdadeiramente. Nós queremos ser transformados. Nós queremos receber um coração novo, capaz de perdoar. Coração para pais que perdoam filhos, para filhos que perdoam pais.
Corações que renovam a sua aliança de casamento. Talvez você esteja aí do lado da sua esposa, e eu queria chamar aqui o meu esposo para ficar aqui pertinho de mim. Talvez você esteja aqui perto da sua mãe. Talvez você esteja aqui perto da sua célula. Eu queria que a gente se movimentasse, viesse aqui para frente nesse momento, e que a gente fizesse um momento onde nós estivéssemos em família, onde nós estivéssemos unidos num só coração. Se você está aqui com a sua célula, você vai se unir com a sua célula. Se você está aqui com a sua família, você vai se unir com a sua família. Se você está aqui com a sua esposa, você vai estar... Encontra com a sua esposa agora. Esse é o momento de nós darmos novos passos. Talvez a sua namorada esteja aqui. Talvez hoje o seu dia não tenha sido tão bom. Vem para cá, vamos terminar esse culto.